a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de coordenadas. Esse encontro, o Coordenadas, tem como objetivo a gente compartilhar as informações dos acontecimentos principais na Startup Rio. Então, é um encontro principalmente informativo, onde a gente vai dar novas informações do panorama e, após essas informações, vamos abrir um espaço de perguntas. Então, esse encontro está sendo gravado. A gente está justamente gravando ele para poder cuidar da nossa comunicação. Isso, o que significa que esse vídeo vai ser depois liberado na plataforma e junto com um resumo do que foi discutido, do que foi dito, de quais que são esses informes. Para termos essas novas informações, eu vou convidar e pedir para o nosso coordenador, Marcos Neme, contar para a gente sobre os novos momentos que estamos vivendo. Então, por favor, Marcos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui na presença de vocês. Fico feliz da gente estar podendo fazer isso. E, quer dizer, o objetivo aqui é comentar aquilo que eu tinha colocado na plataforma a respeito da liberação da primeira parcela. A gente teve aquele programa no final do ano passado, e a ideia é que no final, quer dizer, no segundo trimestre, desculpa, na segunda quinzena de março, a gente começasse a ter as liberações. Que a gente está vivendo essa questão da pandemia, né, nesse estado em que a gente passa com essas definições de feriado, que não é feriado, e uma visão para o estado, uma visão para a cidade, e as coisas mudam, e tudo isso afeta o andamento dos processos. Mas, de qualquer forma, quer dizer, saiu a liberação dos 28, e eu sei que a área financeira está trabalhando para liberar o restante. Tá certo que ao longo da semana que vem a gente vai ter notícias, né, de novas liberações, e eu espero que isso seja encerrado o mais rápido possível. Tá certo? Só não posso assumir uma data, porque, por exemplo, hoje é um dia que as pessoas não estão trabalhando, amanhã é feriado, etc. E essas coisas pegam. E o processo de liberação depende também, além do processamento interno dentro da FAPERJ, depende do processamento no Bradesco. E eu queria comentar o seguinte, quer dizer, as pessoas ficam pensando como é que é esse processo lá dentro da FAPERJ, né? Na verdade, a FAPERJ trata com uma série de editais. E além do editais e de bolsas e auxílios, tanto da área de tecnologia quanto da área financeira. Para vocês terem uma ideia, a área de tecnologia a qual a gente pertence processa cerca de em torno de 10% da verba toda que é processada pela FAPERJ, na área científica. E o processo de movimentação financeira envolve todas as áreas. Então, imaginem, nós somos uma parte da área de tecnologia, que é uma parte relativamente pequena, né? Eu diria até menor que o desejável, né? Dentro da verba toda que a FAPERJ processa. E ela está fazendo liberações para tudo isso, né? Eu publiquei ali na plataforma, informei na plataforma, que há prioridade para a liberação dos nossos auxílios. Isso está sendo tocado prioritariamente, tá certo? Mas tem outras coisas acontecendo em paralelo. Então, por isso que as coisas não acontecem simultaneamente. E outro ponto bastante relevante é que, no caso do auxílio, o processo trata cada auxílio individualmente. O exame da documentação, etc., é uma questão individual, tá certo? Tratado em cada liberação. Esse é o processo lá.
É diferente, por exemplo, das bolsas, que você recebe uma bolsa de uma determinada modalidade e a bolsa daquela modalidade entra numa folha de pagamento daquela bolsa, daquela modalidade. Então, quando a folha de pagamento da bolsa é processada, todas as bolsas daquela modalidade recebem simultaneamente a liberação. Tá certo? Se a gente olhar a turma de 2019, que era a bolsa, né? Ao contrário da nossa turma de 2020, que é auxílio, eles tinham liberações mensais de uma modalidade de bolsa e isso acontecia simultaneamente. É um processo de folha de pagamento. Tá certo? Neste caso é diferente. E esse é o fato, isso é o que é. Tá certo? É assim que está o processo implementado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que as coisas acontecem da forma que estão acontecendo. Tá certo? De qualquer forma, quer dizer, o que eu queria colocar aqui é que a gente tem que ter ciência de como essas coisas acontecem, para a gente poder, digamos assim, podemos nos preparar, nos planejar para trabalhar diante dessa circunstância. Tá ok? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Tá certo? Que semana que vem a gente deve ter notícias de novas liberações e as coisas vão continuar para matar essa primeira parcela o quanto antes. Esse é o ponto. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. A gente vai pedir, assim como no Pulsar, para a gente escrever nossas perguntas no chat e a gente vai ir uma a uma sendo elas direcionadas. Então, por favor, se vocês puderem compartilhar suas perguntas no chat, vai ser muito mais fácil para a gente poder organizar qualquer dúvida que tenha nesse momento. Neme está acessando as perguntas? Quer que eu leia para você? Sim, preferia. Porque eu não... Assim, até para controlar a ordem, eu preferia que fosse dessa forma. Uhum. Eu estava com o áudio mutado, gente. Desculpa. Ok. Então, Flávio Júnior, boa noite. Teremos algum encontro com os auditores da FAPERJ? Sim. E isso está planejado, tá certo? A gente deve fazer o quanto antes. Quer dizer, eu estava esperando começarem a sair o pagamento, tá certo? E a gente vai programar e vai anunciar. Nós faremos esse encontro o quanto antes. A próxima pergunta é da Carla. Boa noite. Tem algum calendário com o repasse dos demais auxílios? Você diz dos que virão a acontecer? Não, é o resultado do trabalho. O calendário é acontecer agora, tá certo? Quer dizer, no final de março e no início de abril. E é consequência do resultado do trabalho de quem está processando isso. Então, não tem uma agenda pré-fixada. Nesse sentido, é que eu estava comentando a diferença do auxílio para a Bolsa. Tá certo? A Bolsa se define uma data para o pagamento da Bolsa, tá certo? Ela funciona como uma folha de pagamento, tem lá um sistema que é semelhante a um sistema de folha de pagamento, tá certo? Ele gira e comanda ao Bradesco todos os depósitos, desde que tenha sido aprovado pela área financeira do Estado.
tá certo? Quer dizer, o valor é aprovado pela área financeira do Estado, o sistema roda e comanda para o Bradesco a transferência do recurso. E aí o Bradesco processa e transfere. No caso dos auxílios, isso é feito por uma equipe, tá certo? Manualmente, que vai programando, porque tem uma quantidade grande de auxílios que é variável, todo mês tem, e varia. Então, o processo que foi montado é dessa forma. Nós temos uma característica diferente, porque o nosso edital tem mais, digamos assim, a quantidade de proponentes é maior do que costuma ser normalmente nos outros editais. Então, quer dizer, o processo leva um pouco mais tempo, tá certo? Mas à medida em que está sendo processado, um volume é programado uma liberação e sai. Então, a minha expectativa é que nas 2 próximas semanas, mas é minha expectativa, né, as coisas aconteçam. Agora, para saber se o fato vai mostrar isso. Eu não posso assegurar que de fato será assim, porque é consequência desse trabalho e do que acontecer com o caixa do Estado. E a gente tem, né, Neme, uma reunião na semana que vem também, coordenadas que a gente já tinha programado para fazer. E Quarta-feira, não é? Isso, no dia 7. E lá a gente traz mais notícias, mais novidades para vocês. Então, a gente tem feito esses encontros quando tem uma novidade, a gente quer trazer uma regularidade para esse encontro também. Já tinha marcado aquele, mas como a gente está com essa informação agora, a gente achou importante fazer esse comunicado quanto antes para vocês, tá? Mas o outro a gente está mantendo, ele não está cancelado. Seguindo aqui com as perguntas, então. Ana Luísa, entendi que não foi paga, pois o processo agora é por auxílio e não por bolsa, mas eu gostaria de saber o critério, por favor. Ela deve se referir ao critério da ordem. Imagina. Né? É a ordem de chegada. Tá certo? Quer dizer, são processos tratados individualmente, a documentação é colhida, juntada, conferida, vários deles tiveram problemas, várias pessoas tiveram problemas, por exemplo, com o Bradesco, alguns entregaram a documentação incorreta, né, incompleta, tudo isso gerou um fluxo. E esse fluxo de documentos está gerando o fluxo de pagamentos. Tá certo? Na medida em que chega, são processos tratados, né, pela equipe, e a equipe vai tratando na hora da chegada e liberando. O Luiz Felipe, eu acredito que essa resposta talvez tenha contemplado você, mas eu vou ler a sua pergunta, tá, Luiz? Boa noite, eu tenho uma dúvida em relação ao critério de escolha das startups contempladas até o momento e como isso será estabelecido para as próximas remessas. A resposta é a mesma. Bruno Barreto, então o recurso para o pagamento do restante do fomento está disponível na FAPERJ? Ou teria que aguardar novamente um prazo maior do repasse do Estado, tipo uns 2 ou 3 meses? Não, o recurso, em tese, está disponível. Porque quando não foi pago o ano passado, sabe, porque o ano passado é o seguinte, no final do ano, o Estado deu uma interrupção nos pagamentos. Foi isso que segurou. Tá certo? A gente interrompeu em geral. E aí pegou o processo de liberação daqui. E aí é feita, por que começa em março? Por que na época nós dissemos, a partir da segunda quinzena de março, devem começar os pagamentos? Porque nessa fase inicial do ano, o Estado processa toda a programação financeira para o ano, para este ano 2021, tá certo? Então, já lá, quando aconteceu aquilo, a FAPERJ enviou a programação da previsão de necessidade financeira para esse ano. Está falando do processamento do Estado de maneira geral. E aí o Estado trata tudo isso no decorrer desses 2 meses e meio iniciais do ano, tá certo? E prepara as liberações.
E aí há uma aprovação dos pagamentos. Em princípio, os pagamentos são aprovados. Então, a gente está atravessando não um processo semelhante àquele, tá certo? Que, em tese, não estamos correndo o risco de ter uma interrupção aqui e ter que esperar 3 meses para fazer um novo pagamento. Não é esperado, nesse momento, uma interrupção no fluxo financeiro, porque isso foi apresentado, foi aprovado e está sendo executado. Tá certo? É esse momento que a gente está vivendo. Tá certo? Se houver alguma coisa, é uma excepcionalidade que a gente vai ouvir, né? Uma repercussão, algo que aconteceu e que gerou uma excepcionalidade qualquer. Mas, no momento, dentro da programação normal, o fluxo está indo de acordo com aquilo que foi apresentado no final do ano passado, projetado para esse ano. Tá certo? O fluxo financeiro da segunda parcela já está projetado, tá certo? E está aprovado nesse momento, tá certo? Então, o Estado já sabe que lá na frente tem esse fluxo financeiro da segunda parcela para acontecer. Me falou com o microfone fechado. Bruna, a gente leu o seu comentário aqui, a gente vai te dar espaço quando a gente fechar as perguntas, tá bom? Eric, quando será a semana de avaliação com a banca interna e externa? Bom, da forma como a gente programou, né? Eu até gostaria de dar a palavra para a Ivana, que coordena a etapa da avaliação interna desse processo. Uhum. Vocês sabem que Tá aberto o microfone, né? Peraí. Tá aberto. Tá. Vocês sabem que a gente avançou com o calendário justamente porque a gente teve esse repasse acontecendo agora, né? Naquele momento a gente avançou justamente para que vocês tivessem tempo para executar o recurso. Então, a gente calculou a semana de avaliação interna e a semana de avaliação externa acontecendo entre o dia 5 de julho até o dia 16 de julho, tá? Essa é uma previsão. Pode ser que aconteça uma semana depois. Antes, não, mas talvez uma semana depois, tá? Essa data a gente já vem divulgando no Telegram e na plataforma, num formato de calendário para vocês. Se tiver alguma mudança lá, a gente comunica a vocês, mas por enquanto essa é a previsão que a gente tem. As duas bancas acontecendo entre o dia 5 de julho e o dia 16 de julho, e tendo o resultado dessa banca no dia 29 de julho, no final do mês. E aí começamos as devolutivas em agosto. Deixa eu passar para a próxima, então. André, boa noite. Uma pergunta. Sobre a primeira liberação de auxílios dos primeiros 13 proponentes, temos 7 meses para utilização. Com o atraso, esse prazo será modificado? Sim. A definição... existe uma definição no edital baseado num fluxo que era previsto. Tá certo? Você teria 3 meses na primeira fase e 4 meses na segunda fase. Tá certo? Até o edital diz que a execução financeira, lembre-se, lá fala, a execução é a execução financeira. Ela levaria 7 meses e depois você teria 60 dias para apresentar prestação de contas, esse tipo de coisa. Tá certo? Obviamente, os acontecimentos mudaram esse prazo. Então, quer dizer, para o momento, nós temos que trabalhar isso, a gente vai gerar uma informação formal sobre isso, mas é o que está valendo, tá certo? É o que está valendo. Está sendo gravado aí que eu estou falando isso, tá certo? Quer dizer, quando for paga a segunda parcela,
tá certo? Você tem um prazo de execução de 4 meses, a partir da segunda parcela, né? O restante do teu prazo de execução, e 60 dias para apresentar prestação de contas. Isso, inclusive, é o que está previsto, tá certo? Assim, mas o que eu quero dizer, por exemplo, a pandemia está alterando a prestação de contas de quem tem que prestar contas até o mês de julho desse ano. Tá certo? Estou falando dos outros editais, dos outros projetos, etc. Tal. O pessoal está sendo lançado para prestar contas até o final do ano. Tá certo? É uma decisão da FAPERJ em função da pandemia. Essas coisas podem mudar. Tá certo? Porque antes você entregava material no protocolo, pessoalmente, tudo fechadinho, era conferido, etc. Tal. As coisas mudaram. E isso pode mudar. Mas o prazo que deve servir de base é o seguinte: a partir do pagamento da segunda parcela do auxílio, certo? Você tem 4 meses para execução, é isso que nós definimos, e 2 meses para preparar a prestação de contas, etc. Isso, por enquanto, é a meta em que você deve se fixar. E o pessoal que recebe a primeira parcela e que, eventualmente, não for classificado para receber a segunda parcela, o edital diz que vai sair um resultado informando quem foi classificado e não foi classificado, tá certo? E você tem 60, o prazo de execução de quem recebe só a primeira parcela se encerra na publicação do processo seletivo para a segunda parcela. Então, seja lá quando acontecer, é a partir daí que você vai considerar, tá certo? Então, tudo isso que foi levado para mais adiante, para acontecer, está aumentando o prazo de execução da primeira parcela de quem recebeu, tá certo? É isso que vale, tá certo? Vai valer como prestação de contas a data do anúncio de quem foi classificado para receber a segunda. Ok. Francis, para quem já está executando o orçamento desde janeiro, será permitido remanejar rubricas de custeio para permitir mais meses de pagamento de manutenção do proponente até o início da terceira fase? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O fato de você receber 20 mil ali no início dessa primeira fase não significa que você tem que gastar os 20 mil nesses 3 meses, tá certo? Você vai andar com o seu projeto e o andamento vai ser avaliado. Mas o andamento não é um andamento de gasto, é um andamento de realização do teu projeto, tá certo? E do desenho para o futuro do teu projeto, daquilo que vai ser avaliado a respeito do andamento do seu projeto. Então, você tem domínio sobre esse recurso. O teu prazo de execução, em tese, se encerra 4 meses depois do pagamento da segunda parcela. Tá certo? Só vai haver uma circunstância diferente se você não foi classificado e não utilizou o recurso. Aí o recurso não utilizado foi anunciado que você não foi classificado, se encerrou o prazo de execução ali. Tá certo? Encerrado o prazo de execução, você não pode executar. Então, se tem dinheiro em caixa, ele vai ficar em caixa. E será devolvido na prestação de contas. Ok. Ainda, Neme, sobre a pergunta da Ana com relação à ordem dos projetos, você pode explicar novamente essa questão, né? Como é que foi feita, como é que é feito o processo para fazer a liberação dos auxílios? Então, quando a documentação é entregue, inicialmente, quer dizer, você tem o projeto, tem a classificação, que foi feita lá no processo seletivo,
dos 100 projetos, né, que andariam, vem a primeira fase, foi feito um processo seletivo, isso é publicado no Diário Oficial, tá certo? É criado um processo dentro da FAPERJ para comandar essa liberação, que vai para o Departamento de Auxílios e Bolsas. Aí o Departamento de Auxílios e Bolsas se comunica com os projetos e cada um tem um desempenho. Começa aí, tá certo? Eles comunicam dizendo o que as pessoas têm que fazer, como é que tem que fazer, qual é a documentação, aonde tem que apresentar, como abrir conta, etc. e tal. E isso gera um fluxo que as pessoas vão fazendo, a documentação vai chegando, as pessoas, o Departamento de Auxílios e Bolsas vai preparando e vai encaminhando para a fase seguinte, tá certo? Para a área financeira. A área financeira pega, confere, verifica se está tudo ok, acontece uma série de fatos ali. Por exemplo, nós tivemos casos de devoluções de projetos na área financeira, né, na área contábil, da FAPERJ, confere também, porque não tinha assinatura do responsável pela instituição. E nós sabemos que no programa Startup Rio, vocês são inventores independentes, não estão ligados a uma instituição. Quer dizer, foi uma falha no processamento interno. Mas isso acarretou um retorno, um e-mail para o proponente foi falar. Enquanto isso, nos paralisou o processamento de tudo que estava lá. As coisas continuaram andando. Tá certo? E esse andamento que vai gerando a ordem em que o comando é feito. Por quê? Porque há prioridade de liberação para o Startup Rio. A forma de você tratar uniformemente isso seria segura tudo e quando tiver tudo processado, tudo preparado, você faz a liberação. Tá certo? Não é assim que funciona. Né? A partir da data que foi definido o que é para liberar aquele negócio, o pessoal está trabalhando e comandando a liberação. Ok. Wagner, para essa fase 3, a liberação dos pagamentos será tão demorada quanto a da fase 2? Olha, em princípio, o que acontece? Quando nós fizemos o edital, nós chegamos a discutir a possibilidade de definir a liberação da primeira fase em março de 2021. Certo? Porque houve essa discussão, ao olhar o cronograma do edital, que talvez pudesse acontecer problema no final do ano. Tá certo? Para isso, nós tentamos, o programa Startup Rio tentou andar o mais rápido possível. Né? Se vocês perguntarem aos seus agentes de inovação como é que foi o trabalho, né, no final da primeira fase, para liberar o resultado para a segunda fase, né, olha o sorriso da Corana e da Ivana. Quer dizer, foi um trabalho intenso para tentar liberar o mais rápido possível. Só que o Estado interviu um pouco antes de se esperava, tá certo? E o processo foi atingido. Bom, isso é para dizer o que estava lá. No nosso cronograma, tá certo? Normalmente acontece isso, então. No final do ano, tem um momento que o Estado diz, pô, o caixa acabou, tá certo? Apesar das previsões, apesar das coisas, quer dizer, o fluxo de caixa, e ele interrompe. Então, a nossa programação é para a liberação da segunda parcela acontecer antes dessa época em que essas coisas acontecem. Então, a nossa previsão e expectativa é que a liberação da segunda parcela não sofra esse problema que aconteceu com a primeira. Tiago Pouco. Fui eu que fiz a pergunta, posso fazer uma complementação? Wagner, eu posso pedir para você botar no chat? Não, então deixa para lá. Mas se for muito urgente, você pode falar também.
Não, é porque eu tinha uma dúvida em relação ao critério que tinha sido ordenado os 100, né? E aí tinha os 13, depois 28 e tal. Para a fase 3, como a princípio não tem mais documentação, porque a gente já abriu a conta, já fez tudo, se vai haver um novo critério de ordenamento dessa ordem, dessas pessoas, e se vai ter um novo critério, qual vai ser esse critério, ou se vai ser o mesmo critério, mas eu não sei exatamente o que. A gente vai assinar um novo termo de outorga, e aí quem assinar primeiro fica mais bem posicionado, termos que, né, sem problemas, eles ficam no início, era isso. É um complemento, é uma variação complementar disso aí. Era isso, na verdade, que eu queria perguntar. Tá bom. Obrigada pela agilidade, objetividade. Neme. Wagner, na verdade, quer dizer, você assinou um termo de outorga do valor que está... O valor do termo de outorga é o valor dessa parcela. Né? Então, está claro que vai ter algo semelhante na segunda. Só que tem uma burocracia que atrasa que não vai acontecer, porque uma série de coisas foram resolvidas, tá certo? Vai haver um processamento, né? E eu posso solicitar, por exemplo, para a gente evitar essa dúvida, por uma característica do programa, que siga a ordem de matrícula, tá certo? A ordem que os projetos foram criados é uma ordem, né? Por que fazer diferente? Tá certo? Porque o que acontece? Se a gente não estabelecer isso, é aquele outro caso. Segura todo mundo, até processar todo mundo e libera de uma vez. Tá certo? Isso, nem sei se a FAPERJ está preparada para fazer isso. Tá? Mas a gente pode discutir. É claro que vai haver uma determinada ordem. A gente vai procurar fazer o mais transparente possível. Ok? Quer dizer, faz sentido o levantamento da questão e a gente vai ter uma ordem definida conforme um critério. Eu assumo o compromisso de dizer para vocês como é que vai ser. Tiago Porto, para qual e-mail posso encaminhar minhas dúvidas em relação à aquisição dos equipamentos? Olha, existe um procedimento dentro do programa, tá certo? Você tem um acompanhamento e tem agendamento de reuniões com os agentes de inovação. Então, o agente de inovação é o primeiro ponto para você discutir. Isso é uma coisa. A outra questão é a formalização do processo de aquisição e a prestação de contas. Tá certo? Existem restrições, né, que estão no Manual de Auxílios e Bolsas e no Manual de Prestação de Contas. Você entra no site lá, ele define aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. E, eventualmente, você enfrenta uma situação que não está prevista lá. Né? Por exemplo, o que eu faço com o Pix? Tá certo? Então, quer dizer, dúvidas novas que surjam, quer dizer, devem ser encaminhadas à central de atendimento sobre esse assunto que eu estou falando, tá certo? Como executar a aplicação do recurso financeiro, tá certo? Como no sentido formal da execução, não da decisão de se eu vou comprar um equipamento ou fazer desenvolvimento primeiro, etc. Tal, está dentro do teu projeto, que você vai discutir com a gente de inovação, vai ver se essa é a forma mais adequada para você atingir o objetivo, etc. Mas a formalização do processo, se você tem dúvida, e isso não está documentado nos documentos que a FAPERJ tem publicado, é a central de atendimento caminho. Certo? Por que isso? Porque indo para a central de atendimento da FAPERJ, essa tua dúvida vai passar por aqueles que irão avaliar a prestação de contas, tá certo? De acordo com os critérios que estão em vigor nesse momento. Por isso é que o caminho é esse, tá certo? Para cair na mão de quem avalia.
A próxima pergunta é do Alexandre. Alguma possibilidade de alguém selecionado não venha receber? Há possibilidade de que alguém que tenha sido selecionado não receba? Não. Luiz Gustavo, boa noite. Qual é o e-mail para solicitação de realocação do uso da outorga? Isso está definido na documentação, qual é o procedimento que você faz. E como eu falei, o replanejamento deve ser visto por um agente de inovação e aprovado para começar a conversa. Tá certo? Uma vez você tendo definido o que vai fazer, lá na documentação, né, no Manual de Auxílios e Bolsas, ele aponta para um lugar onde, no site da FAPERJ, onde tem formulário, onde nós temos formulário, né, um formulário específico para ser preenchido e encaminhado à central de atendimento para pedir a renovação. Luiz Felipe, entendi. Então, o fluxo já está definido, correto? Fluxo, eu imagino que seja o fluxo de liberação do recurso, né? Para a pergunta que ele tinha feito antes. Isso. Seria possível disponibilizar a listagem da categorização de todas as startups? Assim já saberíamos a posição para recebimento nas próximas rodadas. Acho que você chegou a mencionar isso, né? Não a... Não. A gente pode fazer isso, tá certo? Tem que levantar os processos internos da FAPERJ. Para dizer por onde passa. Tá certo? Porque, como eu disse, quer dizer, a ordem de liberação é a ordem com que as coisas estão chegando na área financeira da FAPERJ, para serem liberadas. Uhum. Jonathan, boa noite. Devido à pandemia, o uso de transferências bancárias para a realização dos pagamentos havia sido liberado até o final de 2020, correto? Há alguma informação em relação a isso para o ano corrente e atual fase do programa? Caso não, há alguma forma de pagamento além do cheque? Bom, há uma definição da FAPERJ, tá certo? No momento eu não estou com ela, então assumo o compromisso de pegar e passar para vocês. E aquilo que não está definido, como eu disse antes, deve ser feita uma consulta central de atendimento. Mas, em princípio, há a definição. Cícero, boa noite, Neme. Eu enviei os docs um dia depois que recebemos o e-mail. Não estou nessa lista da segunda remessa. Inclusive, ajudei outros proponentes a preparar os docs e, portanto, enviaram depois de mim. E já estão nessa segunda lista. Nesse caso, poderia ser reforçado com a FAPERJ se a ordem de chegada está mesmo sendo respeitado? Veja só, você tem uma ordem de chegada e tem o processamento dos documentos dentro da FAPERJ. Tá certo? São processos que são tratados manualmente, levados de um departamento para o outro e tal, e chegam na área financeira. Tá certo? Digamos assim, não tem um carimbo de chegada para ser o fluxo normal que está levando a uma liberação. Tá certo? O que eu quero dizer é que não há preferência. Tá? Depende da ordem da chegada pela caminhada interna. Uhum. Mas não há um carimbo e não é a ordem de inscrição. É isso que eu quero dizer. Deusa. Olá, boa noite a todos. Sobre a liberação da verba, entendo que há um período no mês em que o financeiro é processado pelo pessoal da FAPERJ, como ocorre em todas as fundações públicas, e enviado ao Bradesco, tipo entre o... Vou ler como se fosse a Deus. Tipo entre o dia 15 e 20 de cada mês. Assim, gostaria de perguntar se vocês sabem em qual período do mês ocorre esse processamento. Essa pergunta tem como objetivo entender, por exemplo, no caso do processamento entre o dia 15 e 20, somente deve ser liberado ao Bradesco e aos nossos projetos uns 5 dias depois, ou seja, a cada dia 25 de cada mês. Vocês sabem sobre isso? Não, eu diria que o auxílio
em princípio, não segue isso. Tá certo? Quer dizer, eu tenho expectativa que durante a semana que vem a gente tenha informações de liberações. Uhum. Eric, então, por enquanto, o calendário que o PCC compartilhou está valendo, imagino que seja com relação às avaliações, né, às bancas. Fred agradeceu. Alber, boa noite. Quem recebeu em novembro de 2020 tem um prazo para usar essa verba? Sim, tem um prazo. Até o final do prazo de execução, que termina, para quem for classificado para recebimento da segunda verba, o prazo de execução se encerra 4 meses depois da liberação da segunda parcela. Para quem não for classificado para receber a segunda parcela, o prazo de execução se encerra no dia da publicação da lista dos classificados. Portanto, o prazo... o Eric ainda, né? Será que eu estou no lugar certo? Portanto, o prazo de 3 meses dessa etapa será contado... Ok. Se sobrar dinheiro e você não for aprovado para a última etapa, você tem que devolver. Exato. É isso. O que está incorreto é o prazo de 3 meses. Uhum. Certo? Como tem isso, quer dizer, como eu estou dizendo, o prazo vai até ou a publicação em que diz que ele não vai receber a segunda parcela, então se encerra aí. E se ele for receber a segunda parcela, 4 meses depois do recebimento da segunda parcela. Tá certo? Esse prazo de execução inclui o dinheiro da primeira parcela. Tá? Quando eu digo 4 meses depois do recebimento da segunda, eu estou dizendo o dinheiro que veio da primeira parcela tem também esse prazo de execução, tá? Para quem continua. Para quem não continua, o não continua vai ser definido no dia em que for publicada a lista. Uhum. Glauber, os pagamentos de prestação de serviços devem ser feitos por transferência bancária, cheque nominal, ou podem ser feitos em espécie e apresentado o recibo do prestador de serviço? As regras para prestações de contas estão descritas em qual documento? Se você entra no site da FAPERJ, né, do lado esquerdo tem um menu, né, e lá tem bolsas e auxílios. Você clica ali, você tem instruções para recebimento e aplicação das bolsas e auxílios. Isso é um documento. Né? Tem também o item prestação de contas. Então você entra ali e tem as instruções sobre a prestação de contas. É nesses lugares que você deve pegar. Tá certo? Quando se falar em remanejamento, ele vai falar sobre formulário a ser utilizado para fazer o replanejamento financeiro. Então, nessa lista do menu, está lá no site da FAPERJ, do lado esquerdo, você tem formulários. Você clica ali e tem o formulário. Glauber, posso fazer pagamentos referentes a despesas retroativas dentro do período previsto inicialmente, à data de hoje? Olha, se você tem algo que foi executado, tá certo? Você tem um contrato de que essa execução termina agora, e você vai emitir uma nota fiscal para pagamento do resultado do trabalho, quer dizer, em princípio, se o resultado ocorre, ou seja, a dívida se concretiza depois do recebimento, você pode pagar.
certo? Mas as despesas devem ser estabelecidas depois do recebimento. As despesas que serão pagas. É isso que está definido. E, para isso, a gente vai fazer uma reunião com a auditoria, onde esses assuntos serão detalhados. Sim. O proponente pode ter acesso, pedir vistas a cópia do seu processo administrativo a qualquer momento? Se sim, qual é o procedimento? Rosane. Pode solicitar a vista, você tem a ouvidoria da FAPERJ, solicita a ouvidoria. Ana Luísa, então, por causa de erro no processo, por conta da equipe, me atrasou. Eu fui uma das que recebeu a solicitação de assinatura. Sim, isso pode ter acontecido. Sim. Isso pode ter acontecido de fato. É um fato. Ok. Calma aí. WhatsApp, ok. Francis. O edital só permite retirada de 6 meses de... O edital só permite retirada de 6 meses de R$ 1.200 pelo proponente, no total das 2 fases. Não, não é isso que o edital permite. Deixa eu... O edital permite... vou terminar. Eu vou terminar. Não, e aí que você terminar. É porque eu fiquei confusa com a frase, assim. Eu estou processando. Desculpa, Francis, eu vou ler tudo. É muita informação até para mim. Olha, então a Francis escreveu. O edital só permite retirada de 6 meses de R$ 1.200 pelo proponente. Gente, no total deixa eu falar. Eu preciso falar. Só um minuto. A Quanin pediu para eu refrasear. Eu me dei por satisfeita. Alguém percebeu que a resposta não tinha sido exatamente a minha pergunta. E aí a Quanin pediu para eu refrasear, eu tentei refrasear. Isso é muito complexo, é mais razoável deixar isso para a reunião do auditor. Eu escrevi isso no final do que eu falei, tentando refrasear. Esquece isso, gente, não é o momento para dar essa resposta. Nem você vai conseguir entender muito, Ivana, nem eu. Não, é um tempo enorme que ninguém vai ter esse problema agora. Não tem problema, a gente espera a reunião do auditor, acho que é bem mais razoável, a não ser que alguém esteja desesperado com isso. No meu caso, eu posso esperar perfeitamente, e eu, pela resposta, senti que é melhor esperar. Por mim, esquece esse refraseamento, eu agradeço a gentileza da Conin de pedir para eu refrasear, mas vamos deixar isso para depois, porque isso é muito específico, se vocês não se incomodarem. Francis, eu gostaria de falar, porque isso chama atenção para um ponto, que o pessoal que recebeu o dinheiro lá atrás, em novembro, tá certo? O tempo está passando. Tá? Então, sobre essa movimentação financeira, tá certo? Dessa despesa, tá certo? Que deve ser considerada da seguinte maneira: o edital diz que a despesa ela é, no máximo, correspondente a 10% do valor recebido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto define qual é o valor máximo que você pode retirar no mês. Tá certo? São duas coisas que devem ser consideradas. Então, por exemplo, você está recebendo 20 mil, não dá para você tirar duas parcelas de 1.200, que dá mais do que 10%. Tá certo? E dos 20 mil, você vai ter que tirar, durante essa fase, no máximo 10%. Certo? É essa a definição. Só para ficar claro, porque as pessoas estão recebendo e estão trabalhando com isso. E podem ter dúvida, e podem ter problema. Tá certo? Então, eu vou pedir para te responder ao vivo. Se eu atrapalhar, por favor, me interrompam.
eu recebi o direito, nesta rubrica na outorga, de tirar R$ 2.650. Está claro e está na outorga. Quer dizer, eles estão levando em consideração essa subdivisão, né? Pelo menos na minha visão. É claro que eu posso estar errada, por isso que eu estou dizendo que... Agora você está me falando uma coisa que me apavorou, para falar a verdade, porque eu já tirei, como eu estou desde janeiro, eu tirei 2 vezes 1.200. Tá? Que é mais do que em relação aos 20 mil, mas é muito menos do que os 60 mil do total, porque é 10% do total do projeto. E eles mesmos me outorgaram mais do que 2.400. Entendeu? Tá na rubrica, está especificada a rubrica que eu devo utilizar e está um valor maior. E faz todo sentido, porque é mais de 2 meses, né? Então, assim, são dúvidas, justamente isso. Parece, a impressão que eu tenho é que, como é uma coisa que foi subdividida e que originalmente não era subdividida, quem deu essa outorga parcial não levou essas coisas em consideração. A subdivisão é maluca. Tá? O que eu gostaria de fazer? Justamente remanejar oficialmente para ter o direito de tirar mais do que 2.400. 2.400 que eles me outorgaram, eu já tirei. Tá? E não acho que possa ser penalizada por isso, porque eu fui outorgada naquela rubrica específica, eu estou cumprindo esse custeio rigorosamente. Gente, eu falo demais, eu vou parar, eu acho que já ficou claro o que eu falei. Eu confesso que fiquei nervosa com esse negócio, né? Porque eu já fiz o cheque, já vou ter que devolver grana. Veja só a questão, tá certo? Quer dizer, é um problema isso que você está falando, mas, na verdade, o que foi separado e antecipado, na verdade não foi antecipado, é o valor total de custeio. Não foi a verba para esse gasto, tá certo? Só que você pegou o valor de custeio e está gastando nesse item. Não, nem desculpa. Eles subdividiram dentro de custeio quais as rubricas do meu orçamento que eu podia utilizar. A minha outorga está bem subdividida, de um jeito maluco, mas está rigorosamente dentro das rubricas que eu coloquei. Entendeu? Não está só custeio, não. O custeio está subdividido, o capital está subdividido. Tá? Eu usei a própria rubrica. Tá. Então, veja só, aquilo que eu falei vale para todo mundo. E nós vamos analisar o teu caso. Por favor. Por isso que eu disse que eu preferi esperar o alguma auditor, coisa, porque essa altura é um caso excepcional. Nós vamos analisar essa incorreção com todo critério. Claro. Obrigada. Muito obrigada, Nene. E Neme, vale para todo mundo. Quando vocês tiverem uma dúvida, uma questão como essa, podem trazer a questão imediatamente. Não precisa esperar essa reunião, tá, Francis? Que aí a gente ajuda dentro do possível, mostra o caminho também para a gente conseguir uma resposta. Tá? Podem contar com a gente. A gente está aqui para apoiar vocês, de verdade. Tá bom? Primeiro caminho é a gente... Por isso que a gente faz esse caminho com agente de inovação, né? Nós somos um apoio para vocês, né? Inclusive nesse caminho que parece e que é complexo, de certa forma, o caminho dentro da FAPERJ. Então, a gente te ajuda vocês nesse processo, não se preocupem. A gente está aqui para ajudar, tá? Ninguém vai precisar, tá tudo bem. Pode ficar. Se vocês me permitem... Muito obrigada. Um comentário. Wagner, eu já te dei uma vez a oportunidade de falar. Tudo bem. Aqui, porque a gente já está quase 1 hora, tá? E o Bruno tinha pedido a palavra também, então vou avançar aqui e a gente já, se for o caso, a gente abre, tá bom? Deixa eu ver como é que estamos. Rodrigo. Existe a possibilidade do dinheiro das últimas startups sair depois da banca da terceira fase? Se isso acontecer, a banca vai jogar todo mundo normalmente? Não entendi, quer dizer, vou imaginar que ele está dizendo o dinheiro da primeira fase sair depois da banca. Não, isso não se espera. A gente espera que saia agora. Diego Guerra. É possível solicitar a prorrogação do prazo para execução do projeto na FAPERJ?
É possível. A FAPESP tem lá um processo de solicitação. Aí o pedido vai ser analisado e vai ser concedido ou não. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Não? Tá. Então, vou passar a palavra para o Bruno, que tinha solicitado. Bruno? Oi, boa noite. Prometo ser breve, tá? Primeiro, eu queria fazer uma pequena pergunta só para complementar a minha, para o Neme. Então, quer dizer que o recurso já está na FAPERJ para o pagamento desses próximos fomentos, né? A gente não vai precisar de um repasse do Estado novamente, né? Certo? É uma movimentação financeira do Estado. É alocado para a FAPERJ fazer a movimentação. É isso. Tá certo? Quer dizer, já foi. Você tem um dinheiro lá na FAPERJ, ela está fazendo movimentação. Então, ela solicita, por isso que o processo leva algum tempo, tá certo? Ela solicita, ela dá uma instrução alocando o recurso financeiro, o recurso vem, ela já tem autorização, mas não está com o recurso. Então, ela faz uma alocação do recurso. Ela recebe o ok e manda para o Bradesco. Tá. Eu queria dar só uma sugestão para vocês, para a equipe. Talvez isso possa resolver vários dos problemas que a gente está tendo. Por que a gente não cria um ranking das startups? Né? Para vocês terem um ranking, que eu acho que seria muito mais justo, até na hora de dar esse fomento, né? Um ranking com base na presença, né, dos eventos, na participação dos eventos, no andamento do MVP, da ideia, da capacidade de empreendedora do proponente, e até para a gente ter um parâmetro se a gente está indo bem ou mal no projeto. Então, eu acho que esse ranking resolveria grande parte desses problemas. Vou dar um exemplo. A gente tem verba agora para pagar 28 startups. Vamos pegar as 28 primeiras que estão melhores ranqueadas aqui nesse ranking. O que vocês acham disso? Digamos assim, a FAPESP trata com milhares de pagamentos todo mês. Tá certo? E milhares de pagamentos que são tratados em vários lugares. Em diversos lugares. É uma ideia a ser colocada, tá certo? Discutida, vai ter que ser discutida no Conselho da FAPERJ e para vários lugares para ser aprovado. Não é um problema do Startup Rio, entendeu? É um problema que atinge o Startup Rio, mas não é um problema do Startup Rio. É um problema da administração do Estado e da FAPERJ. Então, atinge os processos internos da FAPERJ. Né? A gente está submetido aos processos internos da FAPERJ. A gente pode definir um critério, claro que eu posso discutir um critério, mas eu não sei se essa liberação financeira, o correto é proceder dessa forma. Para mim, o correto é liberar o quanto antes para todos, que é isso que está definido. E a avaliação do projeto, quer dizer, o andamento do projeto, é decorrência de tudo que acontece, inclusive a aplicação financeira. Tá certo? A liberação do recurso não é um prêmio, é o resultado de um contrato que foi assinado por um proponente, tá certo? Independente da posição que ele estava em algum ranking. Né? A gente teria que definir uma outra história, tá certo? Porque, na verdade, a liberação decorre disso. Então, é o que eu estou dizendo. Para ser uniforme, a gente deveria segurar de todo mundo e, quando tivesse tudo processado, libera. Certo? Como está se tentando fazer o mais rápido possível, não é isso que está acontecendo. Está se liberando à medida em que o processamento vai sendo feito. É isso. Tá certo? E, digamos assim, implementar a tua ideia é algo que é muito mais amplo do que parece. Então
Obrigado. Não, eu entendi que não foi um problema da FAPERJ, isso eu entendi perfeitamente. É só que seria uma forma que eu acho mais justa de estar entregando esses fomentos, né? Mas eu entendi o que você disse. Eu sei também que não é tão simples assim mudar o processo. Mas obrigado. Ok, então não temos mais perguntas, né? O Wagner tinha pedido para falar. Quer falar, Wagner? Quer fazer a sua colocação? E aí, Tudo bem? É o seguinte, não, era na linha daquilo que a França estava comentando, e era uma sugestão também para os próximos editais. E, aparentemente, esse problema ele resultou da maneira como esse edital foi redigido, porque dentro do edital é solicitado que a gente faça um orçamento global para como gastar 60 mil. Só que a liberação do dinheiro ela é em duas etapas, uma de 20 e outra de 40, quer dizer, tipo 1/3 e 2/3. E aí a gente faz um orçamento global, e quando a gente passa na fase 2, né, e ganha esse 1/3, o que a FAPERJ fez no termo de outorga foi automaticamente pegar aquele orçamento global e, dividindo aquilo por capital e custeio, e fazer um percentual daquela proporção de 60 mil e transferindo ela automaticamente para 20 mil. Isso criou uma série de distorções, de maluquices, assim, que realmente... e talvez isso possa ter induzido a Francis, outra pessoa também falou, a ter feito esse gasto de achar que podia gastar mais do que 10% dos 20 mil com esse dinheiro essa ajuda de custo, né, que a gente pode ter. Subsistência. De subsistência, exatamente. Isso teria sido evitado e poderia ser evitado. Realmente, é uma coisa doida, mas foi feita essa proporção, né, percentual. Mas era bem claro o edital dizendo que, em hipótese alguma, poderia ser gasto mais do que 10% da verba nessa forma de coisa. E aí, com essa coisa de 1.200, no máximo num mês, nunca mais do que 1.200. Então, de fato, eu acho que a Francis vai ter problema na prestação de contas dela, que é uma coisa muito chata. Mas a gente vai analisar a prestação de contas dela e vai estudar o caminho. Mas, de qualquer maneira, Wagner, você tem razão, tá certo? Assim, na estruturação, mas isso é uma questão complexa, né? Porque o Startup Rio, nas suas 5 edições, usou 2 formas de pagamento, né? Auxílios e bolsas. Em todos os casos de auxílio, aconteceu exatamente isso que você observou. Concordo com você que, em termos de planejamento, você tem razão, né? Porque se eu vou receber 20 e depois 40, tá certo? Meu planejamento deveria ter o que é que eu vou fazer com os 20 e o que é que eu vou fazer com os 40 ao longo do tempo. E o orçamento que está lá não é um planejamento, quer dizer, o cronograma que você tem não é um cronograma físico-financeiro. Tá certo? Você tem um cronograma do projeto, de um lado, e tem um orçamento que diz gasto tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. E os dois não estão associados. Exato. Tá certo? Dentro lá daquele projeto. Isso realmente traz um problema. E o que eu ia dizer é o seguinte, a outra forma foi bolsa. Né? Bolsa, a gente aprendeu, acho que os agentes de inovação que viveram outros editais vão de concordar comigo, que é bastante mais interessante, uma série de aspectos, mas tem essa questão de que você recebe um valor mensal, tá certo? E, de repente, você tem um orçamento de comprar uma máquina de 30 mil reais e você está recebendo 8 mil por mês. Tá certo? Você também tem um planejamento diferente, né, em decorrência disso. Mas, nesse caso da Bolsa,
nós não passamos por essa questão que só ocorre em auxílio. Tá certo? Essa categorização. E esse problema do auxílio, desculpe, esse problema de auxílio e a caracterização da verba custeio e capital, dessa forma como ela é concedida e obrigatoriamente tem que ser gasta, isso ocorre sempre com auxílio. É uma definição da política financeira do Estado do Rio de Janeiro. Assim, que a gente está tentando, inclusive, discutir, quer dizer, a gente, FAPERJ, né, tentando... Ela não faz, na minha opinião, ela não faz o menor sentido. Redefinição. Isso não se aplica só à Startup Rio. Certo? Qualquer edital que você entra na FAPERJ, que é auxílio, você tem definições. Então, alguns editais definem, olha, 30% de capital, 70% de custeio. E faça o seu projeto e tem que ser assim. Tá certo? E você não pode mexer nessa proporcionalidade de momento algum. Tá certo? Então, são coisas que a gente está evoluindo, né? A Fundação está evoluindo, está discutindo, mas no momento que está fechado, acordado, etc., com o Estado, etc., é dessa forma. Ok? Ok. É isso. Bom, nosso fluxo de perguntas parou. Nosso fluxo de pedidos de palavra também parou. Então, nesse momento, estamos dada por encerrada a nossa reunião, esse encontro informativo, como falamos, e vamos reforçar nesse momento. Teremos mais um encontro desse na quarta-feira que vem, trazendo as novas disposições que se darão no início de semana, também repetindo alguns dos dados que foram colocados aqui para ter esse reforço, né? Esse lugar de ritmo das informações fluindo na Startup Rio. Agradecemos a todos a presença e a atenção até esse momento. Não temos, geralmente, só temos uma hora de início, né? E nunca colocamos uma hora de final para essas perguntas. Então, a paciência de todos é sempre muito bem-vinda nesse lugar de ter fala para todos, ter resposta para todos. A gente está sempre tentando cuidar do melhor jeito possível da nossa comunicação. Então, boa noite e tenham um ótimo descanso. Muito obrigada, Neme. Muito obrigada, Ivana. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Obrigado a todos. Gostei muito de estar aqui com vocês. E sempre que necessitarem, estou disponível. Tá? E faço minhas palavras do Vinícius, que botou aí. Feliz Páscoa para todos. Para todos. Feliz Páscoa para todos. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Neme. Boa noite a todos. Feliz Páscoa, Obrigada, boa noite, pessoal. obrigado Boa pelas Páscoa informações. Boa noite, feliz Páscoa. Boa noite, pessoal. Feliz Páscoa, boa noite.